aí. Começou a gravar? Gravou. Vamos lá então, pessoal. Hoje, boa noite. Estamos aí chegando aí na metade do caminho. Ainda bem, né? Chegando bem aí. Aula 6. Planejamento estratégico do terceiro setor. Tá? Não é o planejamento estratégico. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento estratégico por conta. Vocês já tiveram alguma aula de planejamento estratégico em outra disciplina das empresas? Acho que no semestre passado, que já passa tão rápido que a gente até se perde, mas no semestre passado acho que tivemos sim com o professor Josué. O Josué, né? Legal, legal. Isso. A gente vai lembrar muita coisa aqui, mas eu vou tentar fazer uma ponte, né? Com que o planejamento estratégico geralmente ele funciona mais para grandes empresas, né? Para as empresas que visam lucro. Mas as empresas do terceiro setor, dependendo do porte dela, ela pode muito bem fazer esse tipo de administração, né? Então, lembrando, já que o professor José já tocou isso com vocês, o planejamento, a estratégia, né? Ela deveria ser o ponto inicial para qualquer atividade da empresa. Então, antes de você, mesmo que vocês abram a empresa um dia, vocês vão precisar definir a estratégia da sua empresa. Então, decisões como que produto eu vou colocar no mercado, né, na minha loja? Quais são os produtos? Né? Aonde eu vou colocar minha loja? Qual vai ser o meu público? Né? Qual vai ser a minha clientela? De que nível? A, B ou C? Né? Então, são decisões que a gente toma antes mesmo de abrir a empresa para dar um norte, uma estratégia, definir o que a empresa vai fazer. Tá? A gente precisa, se a gente pensar como um navio, a gente precisa saber o rumo que a gente tem que tomar, para onde a gente está indo e de onde nós estamos saindo. E são informações que a empresa precisa. Tá? Então, seja qualquer que for a função administrativa da empresa, ela irá, se bem administrada, estar alinhada com a estratégia global dos negócios. Então, isso quer dizer o quê? Que, definida a estratégia, a empresa tem que seguir aquela estratégia a que ela elaborou. Tem que estar seguindo certinho essa estratégia. Então, essa primeira parte, né, a gente vai falar de gestão responsável falando da estratégia, tá? Antes de entender outras funções empresariais que são geridas de forma responsável. Então, a gente vai falar sobre captação de recursos, a gente vai falar sobre recursos humanos, empresa de terceiro setor, mas, antes de tudo, nós vamos falar de estratégia. Até porque, antes de tudo, a empresa precisa definir estratégia. Então, o par perfeito, né? Olha aí essa pequena caixinha aí do lado, diz aí, né? Um encontro entre estratégia e a gestão responsável ganhou ampla atenção quando o padrinho da gestão estratégica, Michael Porter, e especialistas em ONGs, Mark Kramer, uniram-se para explorar a junção entre o mundo empresarial e a sociedade. Então, eu vou falar um pouco, né, do que eles escreveram aí no passado. O que é planejar? Olha, gente, planejar é tudo, né? A gente
Antes de você sair de casa para fazer determinada tarefa, você vai fazer compras. Você vai no supermercado fazer compras, você pode planejar, você pode fazer uma lista de compras, você definir o horário que você vai fazer as compras, é um planejamento. Né? Por exemplo, eu vou fazer minhas compras num horário que me permita ir, né, que o supermercado esteja mais vazio, num dia em que as pessoas estejam já com o pagamento lá na frente. Né? Se você for no início do mês, quando o pessoal recebe, você vai pegar o supermercado muito cheio. Então, quando você define, não, vou antes do pagamento do pessoal, para eu não pegar o supermercado cheio, é um planejamento. Tá? Então, você decide antecipadamente, é um planejamento. E aí você implica em optar por uma alternativa em detrimento de outra disponível. Então, você pode ir no supermercado no início do mês, quando ele está superlotado, ou no final do mês, quando ele está mais vazio. Você define qual é a estratégia. Às vezes, a estratégia, ela, né, a gente tem que seguir uma estratégia e que nos permitimos. Então, tem gente que não consegue ir no final do mês, porque não tem mais dinheiro, espera receber o ticket e vai no início do mês. Tá? Mas tem gente que espera um pouquinho, segura o ticket, espera mais do dia 15, dia 20, para pegar um mercado mais vazio, de repente até de mercadorias mais baratas, porque no início do mês o mercado malandramente dificilmente faz promoção. Né? Então, planejar é decidir, controlar seu próprio futuro. É uma visão bastante proativa no que se refere ao processo de gestão de uma organização. Tá? E o planejamento, vocês já viram lá com o professor Josué em algum momento? Ele se divide em 3 camadas. Né? O planejamento estratégico, que é o que nós vamos ver, o tático e o operacional. No nível estratégico, o planejamento estratégico compreende os altos executivos da organização. Então, por que só os altos executivos da minha organização definem os rumos da empresa? Por que eu não posso fazer isso? Ora, não é difícil você encontrar empresas que fazem um planejamento participativo, onde até operários de baixo, né, conseguem participar de alguma maneira no planejamento da empresa. Mas, assim, como o planejamento, a estratégia, ela surgiu, pra vocês terem uma ideia, a estratégia ela surgiu das Forças Armadas, do Exército, da Marinha. Né? Então, numa determinada batalha, quem é que define a estratégia de batalha? Quem é que define quem vai atacar primeiro? Quais os recursos nós vamos utilizar? Qual a estratégia? Nós vamos atacar pelos lados, nós vamos atacar de frente, nós vamos avançar com artilharia primeiro, a infantaria. Quem é que define isso? É o general. O general é o alto escalão do exército. Então, não é estranho que, numa empresa, quem define a estratégia são os altos executivos da organização. Eles definem os objetivos e os planos da empresa. E a tomada de decisão quanto às questões de longo prazo da empresa, como sobrevivência, crescimento, eficácia geral, tipo de decisões, em que área a empresa irá atuar. Então, o nível estratégico é o nível maior da empresa, onde eles fazem as principais questões do planejamento. Tá? E se a gente for fazer uma analogia então, com as empresas do terceiro setor, então não é difícil de imaginar, né, gente? Qual a empresa do terceiro setor, na estratégia, ela vai definir qual é a forma de atuação dela, qual é o problema que ela vai atacar. Né? Então, vocês se unem numa associação, se unem numa fundação, e aí a estratégia já começa pelo primeiro. Qual é o produto da minha empresa? Numa empresa normal, é o produto. Numa empresa de terceiro setor, eu diria o que nós vamos atacar, o que nós vamos dirimir, o que nós vamos
fazer dentro daquelas dimensões de social, né? Ambiental, etc. Tá? No meio, nós temos o planejamento tático. Então, o nível tático, como já mostra a figura, é o nível intermediário. É o nível intermediário. Tá? Numa empresa grande, eu diria que são aqueles superintendentes, né, que ficam ali entre a diretoria e os gerentes de nível mais baixo. Tá? Então, nível tático, ele traduz os objetivos gerais de estratégia da alta diretoria em objetivos e atividades mais específicos. Então, é promover um contato eficiente e eficaz entre estratégico e operacional. Ele faz a ponte, né? Ele traduz aquela linguagem corporativa difícil para o pessoal do nível operacional possa entender. Tá? Logicamente, ele vai abrir o nosso planejamento em diversos itens para que ele possa ser atendido, né? Então, a partir do momento ele vai organizar qual é a estrutura da empresa, os recursos que ele vai precisar e resolver os conflitos, né, entre nível superior e inferior. E, finalmente, eu tenho um planejamento de chão, o operacional. Aí, que a gente chama no planejamento, lá no operacional, é o orçamento mesmo, tá? É o orçamento. Então, é o orçamento, trabalhar junto aos funcionários não administrativos, pessoal de campo, implementando os planos de maneira bem específica, bem detalhada. Tá? Então, essas são as 3 dimensões do orçamento. São subordinadas uma à outra, claro, né? Estratégico lá em cima, no nível máximo, o operacional no chão da empresa. Tá? Logicamente, isso funciona também para a empresa do terceiro setor. A gente vai falar sobre isso depois, mais um pouquinho. Quais são os benefícios de um planejamento? Gente, são vários, né? Mas eu posso destacar aqui, primeiro, por exemplo, a coordenação de atividades. As decisões podem ser coordenadas de maneira apropriada. Você coordena, você consegue definir quem é quem vai ser responsável por determinada ação, tá? Por determinada diretriz, quem vai ser responsável. É uma coordenação de maneira geral. Há um comprometimento por parte de todos, né? Porque se não houver planejamento, o comprometimento só iria surgir quando existe a necessidade. Mas quando a gente já define lá no início o que nós vamos fazer, qual problema nós vamos atacar, há um comprometimento maior por parte de todos. O planejamento permite uma avaliação de progresso. Por quê? Porque o planejamento ele precisa ser avaliado. Ele tem um ciclo, né? Que a gente vai falar sobre isso depois, que no final a gente precisa avaliar, a gente precisa entender se nós conseguimos chegar aos objetivos pretendidos. O planejamento foi bem sucedido ou não. E isso a gente tem no retorno, feedback, né? Decisões antecipadas, então a gente permite ter tempo para pensar, para permitir, identificar novas perspectivas, ou mesmo amadurecer posições de gestores com base em novas informações, graças ao planejamento. E a transparência, tá? Porque toda empresa, no processo de planejamento, ela tem acesso à documentação, claro, dentro de cada política, né? E aí você consegue dar maior transparência. Além disso, nós temos uma definição de responsabilidades, ou seja, quem é quem no planejamento estratégico, né? Quem é quem? Quem vai ser responsável pela diretriz de atendimento das pessoas? Quem vai ser responsável pela diretriz de acompanhamento de campo? Então, cada responsável tem nome e sobrenome. Isso fica mais fácil na cobrança, né?
na cobrança. Outra coisa é o possível maior entendimento mútuo. Em consequência dessa maior transparência, é possível que os gestores tenham entendimento das áreas que não conhecem. Então, quando a gente pega um planejamento estratégico, um gestor, um superintendente, um gerente, né, ou até um funcionário que seja responsável pelo acompanhamento das metas, ele tem uma documentação geral de toda a empresa. Ele consegue entender quais são os objetivos de outro departamento, às vezes até interligado com o seu. Tá? Isso dá uma visão geral da empresa. Destaque para a eficiência, quando a gente deve perseguir a eficiência, né? Ou seja, se eu conseguir fazer com os recursos disponíveis, ou até com menos recursos ainda, isso é eficiência. E força de autoanálise, como eu falei, né? A autoavaliação. Em algum momento desse processo, a gente precisa fazer uma avaliação do negócio. Quando a gente fala de terceiro setor, o negócio do terceiro setor é atendimento àquilo que ele se propôs. Ok? Agora, tem limitações, né? O planejamento tem uma limitação, pois se baseia em estimativas. Né? O plano de negócios considera o movimento dos clientes, das taxas de juros, da inflação. E isso significa que não se espera que o nível de acerto seja pontual, mas sim razoável. Dessa forma, a gente tem que estar pronto para rever e ajustar as metas ao longo do horizonte de planejamento. Tá? Deve estar adaptada às circunstâncias, revisões periódicas de instrumentos, de maneira a se manter a utilidade dos mesmos. Né? O plano não deve tomar o lugar da administração, ou seja, é um delicado equilíbrio. Então, a empresa não pode estar totalmente ligada ali, amarrada ao plano. Tem que ter alguma discricionariedade, tem que ter alguma liberdade. E a execução não é automática, né? As pessoas precisam adotar, tá? Os executivos conhecem o plano, entendem, sabem como atingir, estão comprometidos com os mesmos e devem seguir de acordo com o planejado, tá? A gente precisa, além de fazer todo o planejamento, a gente precisa que as pessoas tomem parte disso, que eles possam participar de fato, entender o que está acontecendo, entender o que vai fazer. Tá? Muito bem. Eu tenho aqui uma visão geral do planejamento. A gente não vai falar, como nossa aula é de planejamento estratégico no terceiro setor, vocês podem observar que a base do planejamento estratégico é a mesma base do planejamento do terceiro setor, é a mesma base de um planejamento estratégico de qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa. Tá? Então, a gente tem essa visão geral. Eu vou entrar aqui em detalhes depois, tá? Então, a gente está falando aqui do planejamento estratégico, ou seja, essa parte que está circulada aqui, tá? Circulada. É só um pedaço de todo o planejamento. Então, o conceito de planejamento estratégico é uma técnica administrativa e, através da análise do ambiente de uma organização, cria consciência das suas oportunidades e ameaças, de seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão. E, através dessa consciência, estabelece o propósito e a direção em que a empresa, a organização, deverá seguir para aproveitar essas oportunidades e evitar os riscos. Né? Então, como eu vou mostrar daqui a pouco, há uma série de informações que alimentam o planejamento estratégico. Análise de ambiente, a gente vai ver, tá? Ameaças à minha empresa, oportunidades que poderão surgir, quais são os pontos fortes da minha empresa, quais são os pontos fracos. Isso alimenta a minha estratégia, isso dá força à minha estratégia. A gente vai falar daqui a pouco de cada um deles, tá? Então, o planejamento estratégico deve preparar a organização para o futuro. O planejamento estratégico, gente, a gente fala de um tempo, né, uma definição temporal
Eu diria que é de 3 até 10, 15 anos. A empresa define o planejamento estratégico dela para longo prazo. Não é para amanhã, não. Tá? É para o longo prazo. O que se define o planejamento estratégico para o amanhã é o orçamento. É o orçamento que está lá no final, lá na ponta. Tá? O planejamento estratégico não, é uma coisa de longo prazo. Então, inicia com a colocação dos objetivos organizacionais para em seguida definir a estratégia e, por fim, desenvolver os planos detalhados. Então, o plano detalhado são lá na ponta. É uma atitude. Então, deve ser ligado com os programas de médio prazo e orçamentos de, deve ter ligação. O longo prazo deve ter ligação com o médio prazo e orçamentos de curto prazo. Tá? E aí, o planejamento estratégico ele tem 3 etapas bem definidas. Tá? 3 etapas bem definidas. A primeira etapa, que eu estou colocando aí nesse gráfico, né, é o autoconhecimento da instituição, através de processos onde são identificadas a sua missão e visão, estabelecidos valores que serão utilizados como pilares da definição do negócio da entidade e o alcance dos seus objetivos. Tá? Logicamente, quando a gente fala negócio de uma empresa de terceiro setor, qual é o produto dela. Se eu vou combater a fome, então meu produto são, vamos imaginar aí, são os alimentos que eu vou dar no combate à fome. Né? Negócio, quando a gente fala de empresa, também pode ser para empresa de terceiro setor. A visão é a primeira parte do planejamento estratégico, é uma coisa mais abstrata, né? Uma coisa mais abstrata, mais uma reflexão, com uma abstração, né? Que expressa um propósito básico. É um direcionamento de longo prazo para os gestores. Então, eu tomei a liberdade aqui de pegar a visão de algumas instituições de terceiro setor. Tá? A Pai Belém, a visão é movimento de pais, amigos e pessoas com deficiência de excelência e referência no país na defesa de direitos e prestação de serviços. Tá? A Amazon, que é também uma ONG aqui da região norte, tem uma visão de promover a conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E a WWF tem uma visão de mudar a atual trajetória de degradação ambiental e promover um futuro onde a sociedade e a natureza vivem em harmonia. Olha aí, uma coisa abstração, um abstrato, né? É uma coisa, um exercício mental daquilo que a empresa tem de visão de seu futuro, o que ela pretende ser. Tá? Então, essa visão, ela é quase que uma abstração. Ela não está muito ligada ainda, de fato, ao negócio. O que está ligado ao negócio da empresa, eu chamaria de missão. Aí sim. Né? Missão, aí sim está delimitada pelo escopo e pela filosofia empresarial da entidade. Então, quais produtos e serviços eu estaria disponibilizando para a minha sociedade? Que atividade a organização se propõe a desenvolver no seu ambiente? Né? Quem é o meu cliente? Que mercado eu devo atuar? Vamos ver a missão das mesmas empresas que nós vimos a visão? Vamos dar uma olhada? A Pai Belém, né? Ela tem a promoção e articulação de ação de defesa de direito, preservação, orientação, prestação de serviço, apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e construção de uma sociedade justa e solitária. Está vendo? Aqui ela já conhece, ela bota já o que a gente chama de negócio da empresa. Né?
melhoria da qualidade de vida, prestação de serviços de apoio à família. Tá? A Amazon é uma área, a Amazônia tem como área a biodiversidade, a cobertura florestal, os serviços ambientais associados estejam conservados e o desenvolvimento sustentável seja implantado de modo a garantir a condição de vida digna para todos os habitantes da região. Então, ele atua na biodiversidade da floresta, né, da cobertura florestal e de serviços ambientais. Ele faz serviço ambiental. A WWF ela contribui para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional de recursos naturais para o benefício do cidadão de hoje e das gerações futuras. Então, ele já conecta o negócio dele, né? Conservação da natureza, a harmonização da atividade humana com a conservação da biodiversidade. Então, na missão, eu já tenho mais os objetivos de negócio da empresa. Tá? Depois da visão e da missão, eu acho os objetivos de longo prazo. Tá? Quais são os objetivos de longo prazo da minha empresa? Então, eu vou monitorar a missão da empresa para o longo prazo. Vamos lá. Temos uma aluna chamada Marjorie? Não, né? Não, professor, esse tempo todo que a gente está assistindo aula, ainda não vi ninguém com esse nome. Verdade. Tem uma Marjorie aqui pedindo para entrar na sala, mas eu não conheço. Acho que ela se enganou. Ou pode ser aluna nova, não é? Não, é de ciências contábeis. Eu conheço ela. Vamos lá. Em relação a esses objetivos... Um segundo, já deixa eu ajudar. Então, esses objetivos de longo prazo devem ser negociados entre os mantenedores, acionistas, gestores e a sociedade, pois constituem elementos que devem ser comprometidos pelos gestores. Numa entidade do terceiro setor, mais ainda, né? Esse objetivo deve ser negociado junto à sociedade. Então, a gente tem um atributo que deve medir o meu desempenho, o padrão é a escala que mede o atributo e a meta. Então, por exemplo, a minha entidade tem como atributo, o meu atributo, o elemento, que é o atendimento de crianças. Qual é a minha meta? Atender 200 crianças. Né? O atributo, treinar pessoas. Qual é a minha meta? Treinar 40 pessoas por mês. Então, esses são os meus objetivos para o longo prazo que eu posso definir. Então, ele sempre tem um atributo, tem uma meta, e ele pode ter um valor padrão. Né? E o tempo, ele vai dizer, treinar 40 pessoas em um ano, atender 200 pessoas em 2 anos. Então, tem uma delimitação temporal. Lógico, se eu tenho um objetivo de longo prazo, eu preciso definir qual tempo é esse longo prazo. Então, a gente tem aqui os objetivos de longo prazo, por exemplo, de desenvolvimento sustentável da ONU, e a gente pode observar que a empresa pode alinhar esses objetivos, quando é uma entidade do terceiro setor, claro, né? E com os objetivos de longo prazo da nossa Organização das Nações Unidas. Por exemplo, ela pode, a empresa, definir objetivo para a erradicação da pobreza, tá? No combate à fome, da saúde e do bem-estar. Então, eu não vou falar um por um, estão todos aí, tá? Inclusive, nós temos um trabalho
Tá bom, gente? Até a semana que vem. Não é nada demais, tá? Apesar de ser individual, mas tem um pouco. Vocês vão ter que definir no trabalho de vocês qual o objetivo que vai ser atendido pelo caso que vocês vão pegar. Cada um vai pegar um caso. Eu vou falar no final da aula sobre isso, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso. Então, esses são objetivos de longo prazo. Agora, nós temos uma outra análise na segunda fase, tá? Então, num primeiro momento, a empresa faz a definição de visão, missão e objetivo de longo prazo. Agora nós vamos fazer uma análise, tá? Tanto para dentro da empresa como para fora da empresa. Eu vou olhar o meu ambiente de negócio, vou olhar também a minha estrutura da empresa, tá? E aí, que a gente pode fazer aquela que a gente chama de análise SWOT, tá? Que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, através aí da análise de ambiente. No ambiente externo, tá? A gente pode analisar como a organização olha para fora dela. Ela mete a cara na janela lá, né? E vai olhar para fora da empresa, tá? Então ela vai identificar ali oportunidade. Então, por exemplo, você vai fazer uma associação com os seus colegas. Às vezes você já tem uma ideia na cabeça, né? E já sabe aonde você vai atuar, aquela oportunidade. Mas assim, por exemplo, eu ouço muito falar, minha esposa, por exemplo, que eu não tenho recursos para isso. Mas ela aqui em Belém a gente não tem muitas entidades que cuidam dos animais abandonados na rua. Eu não vejo muitas entidades dessas. Então, é uma oportunidade, quem sabe, é uma oportunidade você abrir uma entidade do terceiro setor para o atendimento a esses animais que ficam abandonados na rua, né? E aí você vai precisar, é uma oportunidade, beleza? Então, a gente entende de maneira coletiva o que esperar do ambiente futuro. E, a partir daí, saber como a gente vai se comportar. Então, esses elementos de análise externa, eles funcionam, geralmente, para empresas que visam lucro. Mas, de maneira alguma, a gente não pode deixar de utilizar essas análises para uma entidade de terceiro setor. Tá? Então, por exemplo, se eu for falar sobre tecnologia, então, o que está acontecendo em termos de mudança de tecnologia que pode afetar o desenvolvimento da uma organização? Então, se eu sou uma empresa, a tecnologia afeta muito a minha empresa. Se o meu concorrente, né, se melhorar a tecnologia, tanto lá da sua fábrica ou do seu produto, fatalmente, se eu for concorrente dele, eu serei prejudicado. Isso aconteceu muito, gente, com as empresas no passado. Então, as empresas que faziam, por exemplo, o HD, né, sumiram do mapa porque surgiram memórias digitais. Então, a gente não vê mais as empresas desapareceram, porque elas não souberam melhorar sua tecnologia, tá? E tá entrando gente aí, vamos lá. Agora, quando eu sou uma empresa do terceiro setor, como a tecnologia pode ajudar ou prejudicar o meu desenvolvimento? De que maneira a tecnologia pode me ajudar? Eu posso muito bem me apropriar de tecnologia, por exemplo, de computadores, né, para ensinar informática para pessoas em fragilidade social. Eu posso fazer isso. É uma oportunidade, não é? E aí você consegue, quem sabe, você conseguir fazer que uma mulher, um homem, aprenda a usar um computador, mesmo que ela tenha um nível de instrução razoável, baixa,
Ele pode ser caixa de supermercado, caixa de farmácia, né? Ele pode trabalhar no mínimo, tá? No mínimo. Se especializando, claro, aprendendo aquilo ali. Ele pode trabalhar como um assistente, né? Ele pode aprender a ser assistente. Isso eu falo, eu sei que para gente, para vocês que tiveram uma formação escolar legal, né, gente? Eu também tive. Parece bobeira, parece uma besteira, né? Mas para as pessoas que têm fragilidade social, que têm um nível de pobreza, eles ficam fascinados. Eu canso de ver a Dona Maria, que aprendeu a usar um computador, e com isso ela vai trabalhar de, é, de reposição no líder, depois vai ser um caixa. Eles ficam fascinados. Às vezes tem que dar valor a isso, gente. Tem que dar valor a isso. Isso é importante, tá? Então, são oportunidades que as pessoas veem, tecnologia, e de ajudar o próximo. O cenário econômico, ele pode, é um outro fator de análise externa até, e aí o cenário econômico, gente, ele pode ser um vilão ou um herói, né? Se nós temos um cenário econômico favorável, logicamente, a sua empresa vai crescer. Por outro lado, um cenário econômico desfavorável pode fazer que a sua empresa possa até ir à falência, como tem acontecido agora com a pandemia, né? Mas, numa empresa de terceiro setor, um cenário econômico desfavorável pode ser uma oportunidade para que você possa entrar, você possa ajudar as pessoas que estão sendo prejudicadas com uma recessão, tá? Cenário político pode afetar o negócio ou não, né? Um governo altamente neoliberal, o governo neoliberal, conceitualmente, ele não se preocupa com pessoas de fragilidade social. Tá? Não se preocupa. Não estão nem aí. Ok? E aí? Isso aí tem que ser colocado em prática. Um governo mais social-democrata, né, ele tem uma preocupação maior com as pessoas. Dar recursos para as pessoas, universidade gratuita, através de um fundo de educação, e por aí vai. Então, tudo isso deve ser bem analisado, tá bom? Pessoal, vamos dar um intervalo de 10 minutinhos, por favor? Eu preciso tomar uma aguinha, que minha garganta está doendo um pouquinho, e a gente continua a análise externa. Vocês podem me fazer esse favor? Tá ok, professor. E professor, Oi. deixa eu lhe falar, o senhor sabe, a professora Samara postou lá no grupo que o professor Rafael foi entubado. É só para ele avisar, porque o senhor disse que não sabia a notícia dele. O que eu sei é isso, né? Que ele foi entubado, tá? Mas assim, ele não estava mal, não, entendeu? Acho que de repente a intubação foi só para dar um suporte, uma garantia, né? Porque não tá ruim, não. Que sabe que eu sei é disso. Tá, graças a Deus. Tá bom, Graças a professor, Deus. Vai obrigada. ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom, sim. Vai sim. Valeu, gente. Até mais, rapidinho, segura aí.
Vamos lá, voltamos. Bem forte, né? Então, onde é que a gente parou, hein? Vamos lá. A gente está numa análise, está no planejamento estratégico da empresa. O planejamento estratégico da empresa define as metas de longo prazo, aonde ela deve atuar, né? E a gente já passou pela visão, pela missão, e agora nós estamos de análise do ambiente, né? O análise do ambiente, a gente já falou alguns aqui, né? Eles podem ser também, gente, que eu esqueci de mencionar, tem uma análise macro da coisa, essa questão que a gente fala da tecnologia, a gente fala do cenário social, com a tendência, cenário social, a gente está com uma tendência de aumento da pobreza, até por conta também da pandemia, né? O cenário legal, quais mudanças na lei que podem ajudar ou atrapalhar a sua entidade, né? E o cenário fiscal. O cenário fiscal, dentro da entidade do terceiro setor, ele não tem um impacto muito grande, porque as entidades do terceiro setor geralmente são imunes ou isentas, né? Mas qualquer alteração no cenário fiscal deve ter acompanhada de perto, tá? Essa análise externa também, gente, tem uma outra análise que é mais centrado nas outras empresas ou em pessoas físicas. Por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, de empresas que podem ser seus concorrentes, né? O ideal é que não haja concorrência nessas empresas que atuam em responsabilidade social, né? Mas tem que ficar de olho, né? Se essa empresa está chegando com mais força, com mais, eu diria assim, com uma política melhor, então a gente tem que ficar de olho nas outras empresas também, tá? A questão também da negociação, né? Negociação com os meus clientes. Quem são seus clientes numa entidade do terceiro setor? São as pessoas, assim, quando a gente fala, por exemplo, de crianças, se minha entidade é uma entidade de educação infantil, né, gratuita para as crianças, eles são meus clientes, né? Então você tem que saber negociar com essas crianças, quais são as contrapartidas que os pais têm que dar, né? Então são coisas que devem ser levantadas numa análise para fora da empresa, tá? Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui do Grameen Bank, é um banco fundado por Muhammad Yunus, que tornou-se um exemplo de como um ambiente externo, o macroambiente de uma organização, é capaz de desenvolvê-la ou quebrá-la, né? Na Índia, gente, a condição demográfica é de extrema pobreza. Bangladesh, né, onde o banco é sediado, uma condição ambiental deve ser levada em conta para o sucesso de modelos de negócio de microfinanciamento. Então, o Grameen Bank tem uma microcarteira, tem uma carteira de mais de 7 milhões de clientes e emprega 25 mil pessoas. Em 2011, as turbulências no ambiente político forçaram o Yunus a se retirar da liderança do banco que ele fundou. Então, olha que coisa interessante, né? Ele percebeu essa... E tem muita entidade de crédito, né? Que existem, são as cooperativas de crédito, os bancos sociais, né? Que ajudam as pessoas menos favorecidas, tá? E ele percebeu essa oportunidade e criou o banco. Vamos entrar agora, a gente chama de análise do ambiente interno. A gente vai ter uma visão para dentro da empresa, tá? Então, é a forma pela qual a organização, depois de analisar o ambiente externo, se volta para dentro, do lado de dentro. E identifica as necessidades de recursos requeridos para que possa atingir seus objetivos. Dessa análise deve surgir planos de ação de longo prazo, desenvolvimento de funcionários, para sucessão, né, e uso de recursos dos projetos. O que temos aqui? Nós temos aí um gráfico que demonstra aí essa análise interna, né? Essa análise interna. Então, a gente precisa, claro, descrever ali na ponta quais são
tipo de objetivo que a empresa vai atender. Então, elas têm as funções aí social, né? A função ambiental ou trabalhar com uma margem econômica, tá? Então, esses são aí os 3 objetivos finais da empresa. E olhando para dentro da empresa, a gente pode imaginar, né, qual é a infraestrutura da empresa. Eu vou identificar se eu tenho uma infraestrutura boa, né? Por exemplo, se eu tenho ali a Rede Sara, a Rede Sara é uma instituição de terceiro setor, uma ONG, né, que trata de reabilitação de pessoas que sofreram acidentes, perderam, passaram a lidar com algum tipo de deficiência. Então, qual uma infraestrutura ideal para esse tipo de atendimento? Lógico, você precisa ter equipamentos, aparelhos, pesos, pessoas treinadas, né, para trabalhar nisso aí, tá? Então, essa função ela tem um determinado custo, né? Então, a entidade ela precisa definir qual é a estrutura que ela vai trabalhar, tá? Por conta da limitação de custo. Tá? Outra coisa, recursos humanos, gerenciamento de recursos humanos. A empresa de terceiro setor ela tem que ter um gerenciamento de recursos humanos, principalmente do voluntariado. O voluntariado ele não é remunerado, mas ele recebe alimentação, ele recebe, ele recebe um suporte para que ele possa realizar o seu trabalho. Tá? Então, a especificidade, a gente vai falar mais na frente sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente. A gente precisa entender que os recursos humanos da empresa, do terceiro setor, ele é específico, ele é especial. Ele não é igual o recurso humano de uma empresa normal, tá? Pesquisa e desenvolvimento, no caso, quando temos uma empresa que trabalha lá na fronteira tecnológica, né? Não é o nosso caso. O suprimento, a questão de suprimento, aquisições, o gerenciamento de compras, a gente vê muito isso lá na gestão de suprimentos, também deve ser analisada. Eu tenho que ter. Imaginem vocês, né, se vocês forem atuar numa entidade de terceiro setor, a gente precisa definir ali quais são os meus fornecedores. Tá? Porque você vai receber os seus recursos de doação, tudo bem. Mas você precisa comprar alimentos, você precisa comprar. Se for uma entidade que vai trabalhar com combate à fome, você tem que comprar alimentos, comprar os vasilhames, tem que ter uma estrutura básica, como é que você vai contratar o transporte, a questão de condicionamento desses alimentos, tudo isso tem que ser analisado internamente também. Tá? E aí, as atividades, mesmo que sejam atividades de entidade de terceiro setor, eu tenho umas atividades muito próximas ou até iguais às atividades de empresas normais. Logística de entrada, aquisição, a operação. O que é a operação de uma empresa de terceiro setor? Numa fábrica, é a fabricação do meu produto. A operação é disponibilizar aquele serviço, aquele produto a quem você vai atender. Então, se eu sou uma escola, né, que trabalha, uma escola, uma ONG, que educa crianças para que ela possa ter oportunidades, né, eu tenho que ter uma operação enxuta, eu tenho que ter meus professores altamente treinados, eu tenho que ter uma organização de horários, eu tenho que ter uma infraestrutura de funcionamento. Tudo isso tem que ser analisado no planejamento. Então, a partir daí, a gente consegue identificar pontos fortes e pontos fracos dentro da minha entidade. Porque uma entidade que eu diria que ela é extremamente top, né, como a gente fala, com tudo funcionando, tudo enxuto, com a melhor infraestrutura, com o seu melhor pessoal, às vezes é difícil de acontecer isso, né? É muito difícil. Mas essa análise também precisa ser bem realizada, tá? Bem realizada. Vamos lá. Como é que eu faço essa análise, né? Como é que eu faço? E o que eu faço com essas análises? Eu analisei o meu ambiente externo,
eu analisei ali a minha comunidade, quais são as oportunidades que eu posso ter ali, eu analisei os meus concorrentes, eu analisei os meus futuros atendidos, eu analisei dentro da empresa o que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraco, e aí eu vou definir de fato as minhas estratégias, que são, aí elas são cruzamento dessas análises, tá? Então, a estratégia explica como os objetivos podem ser atingidos, especificamente as ações propriamente ditas. Uma das metodologias mais empregadas é executar a análise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Análise SWOT, né? S, strength, que é força. Essa análise de força e fraqueza é mais para dentro da empresa. O weakness, né? Fraqueza. Então, S e W é dentro, é análise interna. Quais são as minhas forças, né? E opportunities e threats são para fora, né? Quais são as oportunidades que eu posso ter e as minhas ameaças. E aí, para que serve isso, né, gente? Então, mostra a organização, olhando, ameaça e oportunidades, ela mostra a organização olhando para fora, identificando as oportunidades, né, que deseja. Então, por exemplo, a oportunidade numa empresa de terceiro setor é atender uma região ainda sem cobertura, tá? Então, é uma oportunidade. Você tem conhecimento, você tem recursos, você faz análise. Qual a oportunidade? Eu tenho uma área no interior do Pará, onde tem pessoas em fragilidade social, que não é atendida por ninguém. Então, olha, pode ser uma oportunidade ali, criar uma ONG para atender aquelas pessoas. Uma ameaça, pessoas contra a organização, até local mesmo. Pessoas lá que torcem o nariz, que acham que isso não leva a lugar nenhum, que não ajuda em nada, que é caridade, né? Tem pessoas que estão extremamente orgulhosas. Pode ser uma ameaça àquilo que você propõe, né? Então, uma oportunidade, por exemplo, mercado para oferta de produtos sustentáveis. Então, você tem... As pessoas, ultimamente, elas têm tido uma capacidade de entendimento de produtos sustentáveis, né? Que são produtos que não usam agrotóxico, de produtos que não são fruto de desmatamento. Então, você, colocando um selo verde no seu produto, você consegue atingir algumas pessoas que têm essa consciência, né? É uma oportunidade, tá? Você observar, por exemplo, que o governo quer incentivar e apoiar determinada ação através de um termo de parceria, né? E aí você pode abrir a sua entidade do terceiro setor e assinar contrato com o governo, é uma oportunidade. Então, vamos lá. Avançando aqui, aí eu tenho agora aquela questão de olhar para dentro da empresa, né? Pontos fortes e fracos. Então, ponto forte, a empresa tem uma imagem institucional sólida e com grande confiabilidade que desenvolveu a tecnologia só disponível para ela. É um ponto forte, né? E o ponto fraco? O fornecimento de matéria-prima está concentrado em um ou poucos fornecedores, e as quais, além de bem estruturados, são conscientes do seu poder oligopolístico. Olha aí, você está na mão de um fornecedor só. É um ponto fraco. Nas entidades do terceiro setor, o que seria ponto fraco? Ponto fraco. Ponto forte, por exemplo, o gestor da ONG, da entidade do terceiro setor, ele tem autoconhecimento em questões sociais e ambientais. É o cara. Ele trabalhou, ele estudou, ele consegue. Isso é um ponto forte. A empresa tem alguém que saiba o que está fazendo. Tá? Ele tem relação forte com os stakeholders e a cultura da empresa. Ele conhece pessoas e tem o propósito de ajudar em ações sociais, por exemplo. Né? Está mais próximo. Então, uma fraqueza. O pouco comprometimento por parte do voluntariado. Não levam muito a sério, só estão ali para fazer mídia, né, como falam, né? Isso é um ponto fraco.
A ausência de habilidades. Pessoas que você tem dentro da sua empresa não são hábeis o suficiente, não têm as competências necessárias. Tá? Então, isso também pode afetar aí na estratégia da empresa. Tá? E, geralmente, como é que a gente faz essa estratégia? A gente pega uma ameaça juntamente com um ponto forte e a gente define uma estratégia. Tá? É muito legal esse trabalho de estratégia. Tá bom? Então, você, por exemplo, você tem uma ameaça, vamos imaginar que você tem como ameaça as pessoas torcendo o nariz para a sua entidade. Isso aí é enganação, isso aí é 7-1. Isso aí é só para inglês ver. Essa entidade aí não resolve nada. Então, é uma ameaça que você está tendo uma análise externa, né? Por outro lado, como é que você pode fazer para mitigar essa ameaça? Você faz lá uma combinação, por exemplo, com o ponto forte, que vamos imaginar que o ponto forte dessa entidade seja um alto poder ético dos seus gestores. São pessoas que são altamente sem qualquer margem de desconfiança, né? Então você diz, olha, minha empresa, você tem a desconfiança, mas olha só, os nossos gestores são pessoas de reputação ilibada, tá? São pessoas de reputação intocável. Então isso é uma maneira, é uma estratégia de você combater o nariz torcido das pessoas. Então a gente não vai fazer isso, não é bem ideia, tá? Mas é muito interessante como a gente define as nossas estratégias. Então tem aí, ó, o que eu acabei de falar, tá? E aí a gente consegue definir aí as estratégias de entidade do terceiro setor através do uso da análise SWOT, tá bom? Da análise SWOT. E finalmente, chegando aqui no final, nós temos na fase 3 o processo de formulação da estratégia no desenvolvimento de estratégias de múltiplas situações de gestão, tá? Para uma unidade específica de negócio ou para toda a corporação. Então, entra aí a questão do projeto, né? Do projeto, que são, aí sim você, definido lá a sua visão, a missão, o objetivo de longo prazo, qual é a estratégia que você definiu, e aí você vai fazer o seu projeto. Isso a gente vai falar mais na frente, tá? Eu vou mostrar para vocês como se faz o modelo de projeto de entidade do terceiro setor, tá? Então, são os investimentos propostos, tá bom? O meu projeto vai ser, por exemplo, um combate à erradicação ao analfabetismo. O meu projeto vai ser levantar uma escola no interior do sertão nordestino. Beleza. Então, qual é o meu projeto? Vai ter infraestrutura, que eu vou ter que levantar de baixo, fazer sapato, parede, etc. Ele vai ter que ter uma análise temporal, né? O que eu vou fazer primeiro? Sapato, depois a parede, depois... Isso tem o que a gente chama de temporalidade do projeto, né? Os recursos que serão utilizados, depois vão ter que ter a contratação de pessoal, como esse pessoal vai ser pago, se eu vou precisar de voluntário, se eu consigo trabalho voluntário. Isso tudo é o projeto. É o projeto. Então, diversos projetos que você pode fazer, né? Você pode fazer o projeto de construção de uma cozinha, projeto de longo prazo envolve geralmente infraestrutura, né? Porque você a operacionalização mesmo é no curtíssimo prazo, não tem nada a ver com o planejamento estratégico. Ele está lá embaixo, lá na operação, tá? Então, planejamento estratégico de longo prazo define geralmente muito infraestrutura. Levantar prédio, levantar escola, levantar uma cozinha, né? E aí, então, o projeto, tá? Tem que ser aí a ponta do nosso planejamento estratégico. Então,
como vamos fazer uma análise de viabilidade de projeto? Ora, primeiro, antes de mais nada, gente, quando eu trabalho com projetos na empresa onde eu trabalho, mas não são projetos de entidade de terceiro setor. São projetos de ciência, tecnologia e inovação. Então, mesmo que você tenha um projeto muito bem feito, você fez um orçamento fantástico para frente, você fez definições de etapas de projeto, construção do protótipo, testes de protótipo, né? Vamos imaginar um projeto de criação de uma vacina. Você tem a pesquisa do produto que você vai utilizar. Aí você tem testes realizados em simulação. Depois você testa em animais, depois você testa em humanos. Tudo isso são etapas. Mas imagine que você receba recursos para desenvolver uma vacina contra a Covid-19, mas no final a vacina não é para a Covid, é para outra doença. Então, já perdeu aí o projeto, já não pode ser mais aprovado. Ele se perdeu em algum momento. Parece uma coisa absurda, mas acontece, gente, em projetos. E aí, o projeto tem que estar aderente à estratégia que foi definida. Se a estratégia foi de combate à Covid-19, o meu projeto tem que estar aderente a isso. Gente, parece absurdo um projeto não ser aderente à estratégia, né? Mas acontece muito isso, tá? É a fuga do objetivo, né? E aí o que a gente acontece? O que a gente faz no órgão público? A gente glosa todo, o cara tem que devolver todo o dinheiro que ele recebeu, tá? E aí é a percepção que o projeto tenha sinergia, apoio e dê sustentação às ações que foram ou serão colocadas em prática a partir da estratégia. Tem que estar alinhado, o projeto tem que estar alinhado à aderência do projeto. Se os recursos forem escassos, investir em projetos não relacionados é incoerente. Parece absurdo, né, cara? Parece absurdo, mas acontece muito, tá? Outra coisa é a análise financeira do projeto. A gente faz uma análise financeira, é a capacidade de financiamento no longo prazo, de avaliar seu potencial. Então, existe dentro de um projeto, existe praticamente uma contabilidade dentro dele, né? Eu tenho um balanço, uma demonstração de resultado para o futuro. Quais são as minhas receitas e despesas e ver a viabilidade disso. Se eu vou ter receita suficiente para cobrir o meu projeto ou o meu planejamento, né? O tempo, né? Isso aí a gente já viu, né? Como eu já falei, tá? Se o tempo ele é suficiente para atender o projeto, eu canso de receber projeto, quando eu vou analisar o cara, eu faço isso em um ano. Eu digo para ele, em um ano você não vai conseguir fazer isso. Desculpa, mas o seu projeto está muito abstrato. Em um ano você não vai fazer isso de jeito nenhum. Ou você aumenta esse tempo, reajusta o seu projeto, ou o seu projeto será negado, tá? Então, o que você se propõe a fazer é importante. Então, vocês imaginem, né, gente? Vocês vacina, né? Todo mundo sabe que vacina levam-se anos para desenvolver uma vacina. E a Covid levou menos de 2 anos para aparecer. E aí eu tenho pessoas que falam que não vão tomar vacina por conta disso. É muita calma, né, gente? O caso da Covid foi um caso de extrema urgência. A gente não tem como esperar 10 anos para sair uma vacina. Até lá vai morrer gente pra caramba. Então, é mais do que justificável que os laboratórios tenham investido muito dinheiro, muito tempo para desenvolvimento dessas vacinas em tempo recorde, tá? Nós já temos tecnologia para isso, nós aprendemos a fazer isso. Então, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu acredito piamente que todas as vacinas que estão disponíveis são eficazes, tá? Então, essa análise de tempo, ela deve ser analisada. E, finalmente, o plano de longo prazo, né? Deve conter a avaliação do resultado de todo o plano estratégico pela apresentação de relatórios de períodos de longo prazo. O benefício permite a percepção do resultado possível para o horizonte de tempo planejado. Quanto a entidade pula essa etapa, percebe o problema somente no momento da elaboração do orçamento. Então, um plano de longo prazo
tá? O projeto ele pode ser, tem uma temporalidade, né? Então, ele está definido no plano de longo prazo. Tá? Tanto que vocês podem ver aí que o projeto ele está intrinsecamente ligado aí ao plano de longo prazo, na seta aí também da estratégia. Então, é o plano para o longo prazo. Tá legal? Agora, como eu falei nessa questão de estratégia, ela, como eu disse no início, ela está muito próxima dessas estratégias de grandes empresas, né? De empresas que visam o lucro. Então, um planejamento estratégico que atenda a uma entidade do terceiro setor, a gente tem como objetivo aquilo que a gente chama de competitividade responsável, né? Ou seja, gente, quando a gente fala de planejamento estratégico, como eu disse, a gente define certas estratégias na empresa que estão intrinsecamente ligadas ao seu lucro. Por exemplo, qual produto? Né? Qual é o nível do meu produto? Então, você tem, por exemplo, uma empresa como a Apple, que tem produtos extremamente com design, segurança, né? E facilidade de manuseio. É uma estratégia, a estratégia da Apple. Né? Agora, uma estratégia de uma entidade do terceiro setor, ela tem que estar ligada, logicamente, a uma estratégia social, ambiental, né? ou responsável. Então, tem que ter essa coexistência de uma vantagem econômica com a criação de valor social ambiental acima da média. Então, quando eu tenho uma empresa que ela tem uma vantagem competitiva é aquilo que a empresa tem vantagem em relação às outras. Por que aquela empresa está na frente? Qual é a vantagem dela? Então é fácil de você analisar isso aí quando você pega, como eu falei da Apple, né? A Apple ela tem uma vantagem competitiva e seus produtos têm na verdade, está mais ligada à visão de valor do cliente, né? Eu acredito nisso. Eu não acho que tenha nada demais no celular da Apple, mas o cliente, através de campanhas de marketing, né? A empresa dá força nessa campanha de marketing. Então, eu acredito que a Apple tenha como uma vantagem competitiva o seu marketing. A Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto nocivo à nossa saúde. Mas tem muita gente que bebe. O marketing da Coca-Cola também é uma vantagem competitiva forte. Não é isso? Então, a vantagem competitiva é aquilo que a empresa tem, né? É uma posição global vantajosa em comparação com outras empresas. Tá? E com essa vantagem, ela tem retornos acima da média de outras empresas. E aí a gente precisa ligar essa vantagem econômica com a vantagem social. Pessoal, o resultado disso é fantástico. Eu vou colocar para vocês um estudo que demonstra que as empresas que têm em suas estratégias, ou seja, gente, aquelas estratégias de erradicação da pobreza, combate à fome, responsabilidade ambiental, né, definidas como metas da ONU, quando elas estão enraizadas na estratégia da empresa, a empresa já tem ganho de valor ali. É uma vantagem competitiva. Até porque as empresas que assumem esse tipo de atitude, se vocês compararem as empresas que têm uma atitude responsável com as empresas que não têm de maneira clara, essas empresas que têm atitude responsável têm mais lucro do que as empresas que não têm. Olha que coisa incrível. Ou seja, cria-se um marketing, cria-se uma visão de valor estratégico nisso. Tá? Então, as empresas fazem isso. Tá? E aí, pessoal, agora eu vou entrar num assunto que é o trabalho que eu vou exigir de vocês, tá? Do nosso valendo 2 pontos da V1, tá? Deixa eu só procurar aqui rapidinho, eu vou passar para vocês. Eu vou passar aqui um rápido
Deixa eu só abrir aqui o que eu fiz, tá? Deixa eu só abrir aqui o que eu fiz. Peraí. Mas vamos dar uma olhada primeiro. Olha só, vamos lá, atenção, hein, pessoal? Atenção, vocês aí que estão assistindo a aula e a galera que depois vai assistir a gravação. Essa atividade é para a semana que vem. Não é nada muito absurdo, não. Tá? Não é nada muito absurdo, tá bom? Então, tem um site que eu vou abrir para vocês aqui. Ó. Eu vou abrir para vocês, tá? Depois eu vou compartilhar, tá bom? Tem um site. Esse site é o banco de práticas do Instituto Ethos, tá? É o banco de práticas do Instituto Ethos. Então, a gente entra lá no banco de práticas e eu tenho ali 4 dimensões de práticas de responsabilidade social. A primeira é a dimensão ambiental, a segunda, a dimensão social, a terceira, governança e gestão, e a quarta, o banco de práticas, tá? Visão e estratégia, que a gente acabou de falar aqui. Então, gente, eu defini, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, quais são as empresas que vocês vão buscar o caso. O caso já está lá, já está lá. E aí vocês vão me apresentar no próxima semana, vocês vão escrever, tá? Lá no próprio sistema do Teams, vocês podem anexar um documento PDF, um documento Word lá, respondendo essas questões aqui, tá? Qual o caso que será apresentado? Então, tem gente com o microfone aberto aí. Qual é o caso que será apresentado? Vocês vão dizer para mim, para os seus colegas, tá? Qual é o caso que você está apresentando? Calma que eu já vou mostrar para vocês. Qual a empresa que implantou a prática? E o que essa empresa faz? Terceira pergunta, qual o principal objetivo dessa prática? Tá? Objetivo, eu digo assim, é de erradicação da pobreza, é de combate à fome, é de responsabilidade ambiental? Então, o que motivou a empresa a realizar essa prática? Qual a prática realizada? Tá? Quais as ferramentas de gestão que foram utilizadas? E quais os resultados e benefícios? Tá? Então, eu já separei, aqui são os objetivos. Qual o objetivo de longo prazo, tá? Qual o objetivo de longo prazo que é atendido pela prática? Vocês vão colocar isso aqui. E aqui tem o link desses objetivos que vocês vão definir. Então, está todo mundo aqui. Por exemplo, a Ana Maria, ela vai falar da dimensão social e o caso dela que ela vai estudar é da Camargo Corrêa, tá? A Brenda Stephanie, ela vai falar, a Brenda, na dimensão de governança e gestão e o caso do Boticário. O Eric Luiz está na dimensão de estratégia, vai falar da Natura. A Gabriela Araújo vai falar Gabriela Araújo Ferreira, né? A Gabriela, cadê ela? Gabriela, não tem? Ah, está aqui. Camargo Corrêa na estratégia. A Glaze vai falar da Unilever também na visão de estratégia. O João Carlos vai falar da Camargo Corrêa na dimensão ambiental. O Rafael na Beraca, também na dimensão ambiental. E o Richard está chegando agora. Oi, Richard, tudo bem, cara? Você vai entrar nessa turma? Vou, professor, porque a Samara fez uma confusão nas minhas matérias, aí eu nem estou matriculado na sua matéria ainda, ela vai resolver. Eu vou botar meu telefone aqui no chat, tá? Você manda um WhatsApp para mim? Manda sim, professor. Pode colocar. Eu vou te dar o caso, tá bom? Que eu vou te dar o caso. Tá legal? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que eu termino esse compartilhamento aqui? Fechar, cara. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora
o site que vocês vão trabalhar, né? Então, o site, eu coloquei o link, tá? Coloquei o link para vocês. Tá aqui, ó. Vai aparecer para a gente aí já já. Olha aí, ó, tá vendo? Então, olha só. O nosso amigo Richard, eu vou te falar, tu anota aí, tá, meu irmão? Olha aí. Eu vou abrir aqui. Então, esse é o site da Ethos, que vocês estão vendo aí, tá? Que é o banco de práticas. Então, eu tenho práticas em 4 dimensões: ambiental, social, governança e gestão, e, finalmente, visão e estratégia. Então, vamos aqui, por exemplo, em banco de práticas de dimensão ambiental. Vou abrir o site, tá? Vamos ver se abre. Abriu. Então, olha aqui, ó. Tenho várias. Então, olha aqui. Alguém pegou a Camargo Correia. Então, eu vou abrir uma empresa aqui que ninguém pegou. Por exemplo, a Embraco. Ninguém pegou a Embraco. Então, se eu tenho que responder aquelas questões, tá? Aquelas questões que eu coloquei lá no slide, mas também, gente, tá em cada um de vocês tem um link no Teams para entregar o trabalho, para entregar lá, tá? Vocês podem fazer um PDF, salvar depois como um PowerPoint, depois salvar em PDF, eu aceito, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Deixa eu só abrir aqui. Aí eu tenho aqui, olha só. O caso da Embraco é... Deixa eu só abrir outro negócio aqui. Peraí, gente, rapidinho. Vamos lá. Mais refrigeração, menos gasto. Tá? Mais refrigeração, menos gasto. Então, qual caso será apresentado? Então, o caso, né, como ninguém vai pegar esse caso, eu posso falar que mais refrigeração, menos gasto. Beleza? Qual empresa implantou a prática? O que essa empresa faz? Aí vocês vão ter que pesquisar. Vão ter que pesquisar na internet. A empresa é a Embraco. A Embraco é uma sigla que quer dizer Empresa Brasileira de Compressores. Sabe esses compressores de geladeira, de ar-condicionado? A Embraco que faz aqui no Brasil. Tá? Ela é uma empresa grande, fica lá em Santa Catarina, do setor eletroeletrônico. E o que ela faz? Ela fabrica compressores de refrigeração. Tá? Qual o principal objetivo da prática? Olha, está bem aqui, ó, aumentar a eficiência energética dos compressores, ou seja, obter o mesmo nível de resfriamento gastando menos energia. Tranquilo, né? Motivação. O que motivou essa empresa a realizar a prática? A equipe da Embraco já rendeu patentes e inovações que diminuem o gasto de energia elétrica e, com isso, aumentam suas vendas. Você pode colocar mais coisas aqui. Pô, se você consegue reduzir o consumo dos ar-condicionados da geladeira, você consegue trazer certa vantagem frente a seus concorrentes. O seu produto ele tiver um compressor que consome menos energia, com certeza o consumidor vai escolher esse tipo de produto, porque ninguém quer ficar pagando muita luz à toa, né? Então, aqui, qual é a prática? Aí está aqui, ó, especializada em fabricação de compressores. Então, aumentar a eficiência energética, ou seja, ele criou um compressor que gasta menos energia. Tá? Qual a ferramenta de gestão que ele utilizou? Está aqui, ó, pesquisa. Ele realizou pesquisa para realização. Qual foi o resultado? Está aqui o resultado. Tá aqui o resultado. Beleza? E aí você me diz qual o objetivo de longo prazo é atendido pela prática. Vocês vão colocar aqui, ó, dentro desses objetivos da ONU, eu posso abrir aqui para vocês, para a gente dar uma olhada. Eu não sei se vai abrir, vamos ver se vai abrir aqui. Só um segundinho, vamos dar uma olhada aqui. Então, se a Embraco desenvolve compressores, né, com eficiência energética, vamos lá ver qual seria aqui, ó. Eu colocaria, mas fica a cargo de vocês, eu vou avaliar, tá? Consumo e produção responsáveis, o
objetivo 12. Responderia a minha pergunta número 8. Tá? Objetivo 12. Ok? Eu acho que seria esse aqui. Objetivo 12. Tá bom? Tranquilo, né, gente? Então, vocês façam uma apresentação de PowerPoint, vocês vão apresentar. Então, lá no slide, eu coloquei quem é o caso, mas olha só, eu vou mostrar aqui para vocês também, no Teams, eu vou abrir o Teams aqui, ó. Aqui tem, tá? Eu vou definir aqui para você, o meu amigo, ainda não dá para colocar você lá, né? Porque você ainda está... Ela ainda vai mudar, professor. Ainda não estou matriculado nessa matéria. Tá, mas tudo bem, eu vou te passar aqui o link, vou te passar o link no chat. Tá? O chat está desativado para mim. O chat das reuniões do canal está disponível apenas para membros da equipe. Então, anota meu telefone aí. Eu mandei já o WhatsApp do senhor aqui no beleza. Mensagem. Então tá. O teu caso, eu vou te dar um caso aqui, eu vou fazer um sorteio aqui, tá? Vamos lá, você vai falar acho que todos esses aqui já estão alocados. Você vai falar da dimensão. Eu acho que aqui na estratégia, acho que tem vaga aqui. Vamos lá. A tua empresa vai ser... vamos pegar uma aqui. Vamos lá. A linha amarela. Relacionamentos com usuários da linha amarela. Esse é o teu caso que você vai apresentar. Tá bom? Eu vou te passar no WhatsApp os links, tanto do teu case, tá? Que você vai estudar, vai apresentar pra gente, tá bom? E também tá ok. Vou te mandar eu vou mostrar aqui para todo mundo, agora no Teams, tá? Tudo bem, gente, em relação ao trabalho? Alguma dúvida? Olha, é agora, hein? É agora, hein? Professor, uma dúvida rápida aqui. Vamos lá. É PowerPoint, PDF ou Word? Não, manda como você vai apresentar, você apresenta do jeito que você quiser, né? Mas se você quiser fazer um PowerPoint, aí você anexa lá na aba, sim, você anexa Para mim, gente, aparece assim. Eu não sei como é que aparece para vocês, olha. Eu não sei como é que aparece para vocês, mas para mim, eu vou aqui na sala geral, aqui no geral da turma, né? Eu tenho aqui trabalhos, para mim aparece assim. Aparece isso para vocês também? Trabalhos? Aparece essa aba? Em inglês, aparece para você? Sim, professor, aparece. Então deve aparecer para você esse negócio aqui, uma barrinha, tá? Eu não sei onde é, vou clicar em um aqui, vou sortear, vamos ver quem é. É o Rafael. Rafael tá aí, o Rafael? Tá, né? Rafael tá aqui. O Rafael já visualizou. Estou vendo aqui, né? Aparece, então, trabalho de gestão e responsabilidade social. Isso. Aí eu não sei como é que aparece para vocês. Para mim aparece assim. Eu vou passar aqui para o nosso colega que chegou agora, para que ele vai estar chegando agora. Então, o dele é dimensão estratégica, não é isso? Dimensão estratégica. E o caso é da empresa Lanza, Linha Amarela S.A., é lá no Rio de Janeiro. Tá? E aí, me digam, o que aparece para vocês? Vocês vão anexar o documento aí, é isso? Aparece? Ou vocês preenchem na tela mesmo? Adicionar trabalho, é para anexar. Perfeito, pode fazer isso, tá? Okay. E na semana que vem, então, a gente começa aí eu vou fazer à medida que o pessoal for chegando, né? A gente vai apresentando. Gente, eu não creio que tenha sido um trabalho, uma dificuldade extrema. Vocês vão só, na verdade, apresentar um caso. Cada um vai apresentar um caso de responsabilidade social. Importante a gente conhecer isso, né? Quais são
as estratégias, as práticas que as empresas, mesmo que são empresas que tenham um objetivo econômico, o objetivo do lucro, elas conseguem recursos e tempo para conseguir atingir esses objetivos também. Eu acho importante a gente conhecer, tá? Então, eu vou deixar essa última hora para vocês, tá? Se vocês quiserem à vontade para começar, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o link tal link lá do Instituto Ethos, onde tem lá os casos. Cada um recebeu uma dimensão. Né? Então, vocês vão lá na dimensão que eu falei. Quem é social? Vai lá, clica no botão vermelho. Quem é governança e gestão? Vai clicar no botão azul. Quem é estratégia? Vai clicar no botão laranja e vai procurar a sua empresa. Então, Gleise, qual foi a empresa que você... Qual a dimensão? A minha dimensão é visão e estratégia, e o caso Unilever. Isso, então você vai abrir lá, como eu estou abrindo aqui, o caso, e você vai fazer a apresentação desse caso para a gente, tá? Entendi. Qual é o caso, o que a empresa faz, assim, no normal da empresa. A Unilever, você sabe, é uma grande corporação de tudo que você imaginar. Se você não conhece a Unilever, você vai ficar surpresa nos produtos que ela tem. Se você quiser colocar a Unilever, tem produtos conhecidos no mercado, como o sabão Omo, como o amaciante Downy, etc. Fica à vontade, tá? Okay. E aí você vai na forma da estrutura que eu coloquei, que também está dentro do trabalho de cada um de vocês, tá? Okay. Aí, o que eu vou fazer? Essa última hora de hoje, vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem deixar para fazer depois, façam. Se vocês quiserem começar a fazer, fiquem à vontade. Eu posso até continuar online aqui. Eu vou ficar mais uma hora online, disposto a atender vocês no que for necessário. Não vou deixar gravando mais, mas a sala vai ficar aberta, tá? Para que vocês possam fazer o trabalho. Eu queria aproveitar também, como eu sei que a maioria de vocês... Eu vou fechar, então. Eu vou fechar a gravação. Por hoje, para gravar, não tem mais nada, tá? Alguma dúvida que pode ficar registrada, gente? Alguma dúvida? Já tirei todas as minhas dúvidas. Perfeito.